Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos começar uma live agora com mais um pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, o Raoni Mendes, que é do DEM. Vou aqui já chamá-lo para esse nosso bate-papo, para não perder muito tempo. Vamos lá. Pronto, o Raoni acabou de entrar. Pronto, já fiz o convite aqui para o Raoni. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, Raoni Mendes. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Hoje eu tirei você das suas lives, que eu tenho visto você fazendo nas lives nesse horário. Aí vamos bater um papo. Tô às ordens. Raoni Barreto. Tem Barreto no teu nome, eu não sabia não. Eu pensei que não Barreto tivesse. Mendes. 41 anos, 8 de março. Ex-deputado. Continua deputado, né, Raoni? Não, essa eleição fiquei suplente. Suplente, né? Mas, por outro lado, em 2012 foi o vereador com maior votação da história de João Pessoa. Foram quantos Isso mesmo. votos, Raoni? 7.832. 7 mil. Muito bom. Raoni, você está no DEM e Isso. eu tenho visto várias lives suas, já apresentando alguns projetos. Eu vou começar numa área que gerou muita expectativa. Deixa eu ajeitar aqui. Muita expectativa na área de turismo, até porque você é graduado em turismo, não é isso? No IESP. Isso. E é catedrático no assunto, né? Primeiro, boa noite. Boa noite a quem já está assistindo a nossa live, já tem um bocado de gente. Faça uma apresentação tua, desde que Agora. você começou na política, projetos. Querido Fábio, eu agradeço o convite, uma satisfação imensa participar da sua live, né? Principalmente pela sua expertise, experiência na área de turismo. Eu que já vivenciei desde estagiário, né, até o momento de ser representante comercial de operadoras de turismo, tenho também uma experiência no mercado, né, com as agências, operadoras, e tive esse chamamento aí, a missão política, que pude representar na Câmara Municipal como vereador, ter a oportunidade de ser chefe de gabinete do ex-prefeito Luciano Agra. Em seguida, assumi a Assembleia, onde pude ter um pensamento mais amplo sobre o estado da Paraíba. E estou aqui nessa oportunidade, unindo as pessoas de bem de cada setor, né? Por exemplo, na área de turismo, tive a honra de contar com a participação na elaboração das propostas, na condução de toda a área, com vários profissionais, mas em especial eu destaco o bacharel em turismo e especialista na área Fabiano Vidal, Arthur Lira, também com um empreendimento na área turística, presidente atualmente da Abrazel, e Breno Mesquita, presidente da ABAV. Os três têm nos ajudado a dialogar com todo o setor, e construído as propostas. Eu tenho muito ouvido, desde a época que entrei na vida pública, que o turismo em nossa cidade seria a bola da vez. João Pessoa é a bola da vez, João Pessoa é a bola da vez. E, infelizmente, isso serve muitas vezes como um mote de discurso, mas não de uma construção concreta. E nós estamos representando esse processo de uma construção concreta, séria, delineada de um processo conjunto, né, com a sociedade, em especial com os atores, já que movimenta aí, e aí não podia ser diferente, né, 54 segmentos. Então, a cidade boa para o cidadão será uma cidade boa para o turista. Então, nesse foco de cuidar das pessoas, nós vamos atrair com investimentos, com metas claras para cada setor.
e me coloco à sua disposição. Pronto. Rony, você tem, na área de turismo, você tem algum projeto que... a gente vai falar muito de turismo, inclusive eu recebi um artigo ontem, eu publiquei no meu site, sobre essa problemática da barreira do Cabo Branco, né, que me parece um câncer terminal, em processo terminal. Mas vamos falar de coisa boa primeiro, né? Depois a gente vai para a Certo. polêmica. Nessa tua conversa, nesses itens do plano de governo na área de turismo, o que é que tem de novidade assim? Evidentemente que quando a gente fala de turismo, fala de recursos, né? Sim. Evidentemente, acho que você pensa em ter mais recursos para a área, mas o que é que tem de novo em relação a projetos para a área? Primeiramente, Fábio, nós precisamos ter a destinação orçamentária e financeira. É bem verdade que o turismo ele vive passeando de pires na mão quando se trata dos poderes públicos. Como é que nós deveremos oficializar isso? Existem dois caminhos legislativos para isso, mas principalmente do Poder Executivo, que é regulamentar o Fundo Municipal de Turismo. Ou seja, a cadeia produtiva do turismo, ela gera recursos para a prefeitura, no montante hoje, tanto do IPTU quanto do ISS. E esse levantamento, nós precisamos definir, ano após ano, um percentual para financiar, seja a captação de eventos, seja a promoção da cidade, seja também o anúncio no destino final, que é um grande gargalo para nós, porque o setor produtivo se organiza, vai anunciar e o poder público ele simplesmente fica só olhando, né? Ou participando minimamente. Você olha para as feiras em que João Pessoa participa, você percebe a coisa tacanha, pequena. João Pessoa é muito mais pujante, 100% das suas praias balneáveis, e a gente precisa permanecer com isso. Então, a primeira atividade é nós regulamentarmos o Fundo Municipal de Turismo e que ele seja um programa de Estado. O que é um programa de Estado? Que não esteja linkado ao gestor, ao prefeito. Ora, um conselho bem estabelecido, nesse recurso do Fundo Municipal, esse conselho determina quais são os investimentos que devem ter, e aí, a partir ano a ano, ele vai elaborando o seu plano de trabalho. O que não pode é que nós tenhamos que falar com o vereador, falar com o secretário, falar com o prefeito, para uma feira em novembro, e quando chega em outubro, nós não temos nenhum apoio do poder público, porque não tem planejamento. Isso precisa acabar. Porque muitas vezes a gestão ela é tratada, a prefeitura é tratada com um olhar como se fosse uma prestadora de favores, sabe, Fábio? Isso. E a prefeitura precisa ser uma prestadora de serviço de qualidade. Então, para que eu atraia o turista, nós precisamos ter uma iniciativa clara, que é o financiamento. Você foi na ferida, né? Então, por isso que a gente sempre escuta que João Pessoa é a bola da vez, mas quando a gente vai para fora, minimamente ou poucas vezes tem um folder de qualidade para colocar na prateleira dos agentes de viagens que são emissores de turistas para a nossa capital, que hoje São Paulo seria a grande emissora de turistas. E no momento de pós-pandemia, aí é que nós precisamos promover esse turismo regional. Todas as capitais já lançaram o seu vídeo de atração turística, né? Olha, estamos de portas abertas, será um novo momento, e nós ainda temos uma grande dificuldade de fazê-lo isso. Ainda não lançamos o nosso vídeo de atração, de dizer que nós estamos de portas abertas. Então, pode ter certeza que a primeira iniciativa é regularizar um fundo municipal de turismo e que esse fundo esteja, através de um conselho determinado pelo setor que compõe o trade turístico, para que a gente deixe de estar pedindo e sim executando um planejamento prévio das ações turísticas de promoção ou de atração turística para a cidade. Tudo isso, lógico, dentro de uma infraestrutura que nós vamos criar. Certo. O Breno Mesquita, presidente da ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, está comentando aqui que 20 anos da criação desse fundo e até agora nenhum prefeito colocou em prática o que você está exatamente prometendo.
Agora, Raoni, Só uma observação. Nós, na elaboração do plano, fizemos um compromisso, Fábio. Nós vamos estabelecer a meta, o fundo será iniciado em março de 2021, então mais do que uma promessa vai estar lá no plano de metas, que a partir de março de 2021 o Fundo Municipal de Turismo começa a fazer o seu processo de arrecadação de parte dos impostos do setor turístico para aplicação nessas áreas que eu te disse. Então, a gente deixa de fazer aquilo que já estamos acostumados. A mesma coisa que você escutou. João Pessoa é a bola da vez, né? Isso é sempre uma promessa. Então, como é que nós tornamos João Pessoa a bola da vez? A verdade é essa, nós vamos executar, então é um compromisso. Raoni, tendo a oportunidade, Fábio sabe que poderá cobrar que a partir de março de 2021 esteja regulamentado o Fundo Municipal de Turismo. anotei aqui, viu, Raoni? Raoni, duas coisas em uma, que mexe com a Câmara Municipal. Você vai precisar, para que esse fundo funcione, você vai precisar que os vereadores queiram também, né? E isso é o principal, que na realidade a gente vê poucos vereadores com discursos pró-turismo. Existe também uma frente parlamentar que funciona assim, me parece, quando a pessoa gosta, sem fazer crítica a ninguém, muito menos ao presidente, mas aí entra também uma demanda do setor empresarial, que é em relação aos impostos municipais, que eles pedem redução. Você tem discutido isso também, a questão de uma redução de imposto, de uma isenção maior? Como é que você vem tratando esse assunto? Eu tive a oportunidade, enquanto vereador que fui, de aprovar uma lei municipal enviada na Câmara pelo atual gestor, que foi a redução do ISS para os guias de turismo. Nós não podemos fazer uma redução equânime em todos os setores, mas nós podemos, sim, o orçamento previsto para o setor turístico sempre foi assim menor, nunca foi um orçamento robusto para dizer para que veio, né? Sempre foi tratado a parte de turismo ali, vamos dizer assim, como um auxílio para fomentar uma política menor. Não foi uma política de dizer assim, vamos tornar João Pessoa conhecida primeiro no território nacional e depois fazer esses investimentos no território internacional. Então, num primeiro momento, nós vamos pegar aquilo que é determinado pelos impostos da área do setor. Exemplo, são impostos. Um hotel aqui paga um IPTU em torno de R$80 mil. Então, é possível, sim, que um percentual, a regulamentação do fundo municipal, ele já existe. Então, não será um novo projeto. Agora, o alimentar, o financeiro desse fundo, sim, será um novo projeto. E eu não tenho dúvidas que nós, colocando esse fundo municipal para funcionar como um conselho executivo, assim como funciona o Convention Bureau, você coloca um executivo para fazer, enquanto todo o setor participa, e eu acredito que deva funcionar o fundo da mesma forma, com um executivo trabalhando. Então, você pega um percentual, ainda não estabelecemos, Fábio, o percentual, porque eu não tenho acesso à receita produzida pelos empresários de turismo, ou seja, toda a cadeia produtiva eu não tenho acesso. E aí também há de se convir que não dá para ficar se escorando, por exemplo, eu não sou filiado da Brasel, eu não sou filiado da BAV, mas vai ser beneficiário dessa política. Então vamos fazer com que todo mundo convirja para dentro das suas associações para ter também um olhar completo. Porque eu acho que chega de diminuir a importância do turismo como uma briga de bandeira política. Ela precisa existir em João Pessoa porque a gente vai tornar os empreendedores, por exemplo, na área de artesanato, na área de cultura, na área de esporte, pelo turismo de eventos. O turismo, ele envolve toda essa capacidade na área da educação. Por que não? Porque no período de baixa, já apresentando mais uma proposta nossa para você, no período de baixa, os guias de turismo que sofrem tanto e as pessoas que fazem passeios turísticos não podem fazer dentro da área da educação um passeio para as escolas, para os alunos das escolas, para a gente cuidar da nossa cultura e da nossa história. Por que não preservar o patrimônio histórico, dar importância ao patrimônio histórico? Então,
esse outro projeto, que é de resgate do patrimônio, da história e da cultura, será feito também em períodos de baixa para que possa ter a manutenção dos guias de turismo e das unidades de passeios, né, do receptivo, que sofre numa baixa muito grande. Então, é preciso a gente ter uma capacidade de inovar também nessa área, e eu não tenho dúvida que há uma disposição. E a Câmara, por eu conhecer, por ter bom relacionamento, mesmo que seja renovada, eu não tenho dificuldade de diálogos, né? Porque meu diálogo, ele é o mesmo que eu estou tendo com o Fábio, é o mesmo que eu vou ter na Câmara, é o mesmo que eu vou ter com o jornalista, é o mesmo que eu vou ter com o setor produtivo. É assim que eu me comporto. Então, deixando claro qual é o benefício, não é o benefício em torno do nome de quem está gerindo, mas sim em torno de um projeto de cidade. João Pessoa tem um grande momento em mãos, que será um marco a partir de 2021, se nós tivermos a oportunidade de implementar aquilo que nós estamos propondo. A gente costuma falar, Raoni, que João Pessoa me parece que o único fator econômico que pode realmente alavancar a nossa economia seria o turismo, porque a gente, indústria quase nenhuma, agricultura muito menos, pecuária nem se fala. Por que na Câmara Municipal, você que já foi vereador, trabalhou, por que os vereadores que ingressam na Câmara, não se preocupam com essa atividade que você colocou aqui? São 54 atividades linkadas com o turismo. Aí você fala em infraestrutura, turismo, você fala em acessos, turismo, você fala em imagem, turismo. Assim, não dá para entender por que turismo nunca é visto como um fator econômico de geração de emprego e renda, e principalmente para quem pode, não é nem empurrar o carro, é quem pode mesmo ligar e fazer funcionar. Por que isso acontece? E eu agradeço aí as referências de Ricardo Castro, de Andréa, de João Paulo. O turismo desse potencial econômico, sabe por que não deslancha, Fábio? Porque ele ainda está num pensamento, vamos dizer assim, que não é para todos. O pensamento é o seguinte: vamos fazer aqui um esforço imenso para participar de 2, 3, 4 feiras, né? Associando assim uma política de mostrar João Pessoa, mas deixar arraigado nos cidadãos pessoenses o amor por sua terra. Isso, se nós implementarmos a partir dos cidadãos pessoenses, nós vamos ter outra realidade lá fora. E aí, por isso que impacta dentro do município. Porque o que eu mais escutei quando ia tratar de assuntos de turismo na Câmara, quando eu ia tratar de assuntos do turismo na Assembleia, lembro bem que teve o Parlatur muito bem implementado há uns 10, 15 anos atrás. Nós tivemos um Prodetur fortíssimo, né? Investindo na área do turismo. Foi quando desenvolveu mais o Litoral Sul. Eu participo do dia a dia dessa cidade e do estado como um todo nessa área. E quando eu escolhi para o meu curso de formação e depois a minha especialização em gestão pública, foi porque eu tive a coragem de dizer que o turismo ele precisa deixar de ser um acessório para fazer viagens, para ser uma mola propulsora de desenvolvimento. Nós temos uma cidade de funcionários públicos. E até quando nós precisamos permanecer assim? Até quando a palavra prosperidade é um palavrão para nós? Até quando nós vamos deixar de utilizar uma ferramenta que no mundo inteiro é utilizada para o desenvolvimento econômico e a gente vai ficar olhando? Eu acredito que as suas viagens, e tem coisas tão simples que podem ser feitas, quando nós viajamos lá fora, o que é que nós enxergamos? Olhamos para cá e dizemos, rapaz, isso aqui poderia ter em João Pessoa, né? Então, Verdade. Isso precisa ser apossado pelos pensuenses. Esse amor que eu tenho à cidade, essa busca e uma visão clara de que turismo é uma prioridade, não tem como retornar recursos para a cidade se não for por essa área, principalmente. Óbvio que a gente vai ter outras iniciativas, mas o turismo sim é uma prioridade. E uma prioridade que eu já estou dizendo, nós precisamos ter o financeiro. Por quê? Porque as nossas capitais vizinhas, Recife
e Rio Grande do Norte, tem um hub de aeroporto, né, de voos, que sufoca João Pessoa, né, e a gente ainda não consegue nem utilizar essa atração para vir para cá. Então, muita gente pode vir para João Pessoa e a gente precisa melhor promovê-la, né, organizá-la internamente. É bem verdade que nós precisamos melhorar o transporte público, nós precisamos melhorar a informação turística, nós precisamos melhorar a infraestrutura turística, a informação turística é muito perdida, você chega na cidade e ainda não tem uma entrada bem feita, né? Você não sabe por onde entra em João Pessoa, se você vem pela BR, vai terminar parando em Cabedelo, se não souber, porque as placas estão difusas, né? Então, resolver o problema da entrada da cidade. Então, a Câmara ela perdeu muito tempo porque eu ouvi, não é uma coisa de vi, não, eu ouvi muita gente dizer que turismo não dá voto, Fábio. É verdade. Então, a preocupação da política, infelizmente, a cultura política, não vou dizer que é a preocupação da política, mas é uma cultura política em que olha para o turismo apenas com o retorno do voto. E é muito mais do que isso, né? É a amplitude das ações que faz um empreendedor construir um hotel, é a segurança de que você vai ter uma legislação clara, transparente, para que ele possa empreender, né, para que ele possa construir, atrair novos hotéis. Há quantos anos nós assistimos perdermos eventos por falta de leitos em João Pessoa? Grandes eventos. Perdemos diversos eventos, diversos. Com a chegada do centro de convenções, as coisas foram melhorando, mas ainda não tínhamos leite suficiente para a dimensão do centro de convenções, né? Agora que começa a se estabilizar. Já teve eventos que foram se hospedar no Conde, eu me lembro muito disso. Então tem uma série de atividades que fizeram com que a Câmara pudesse não ter esse olhar, né? Ou as atividades políticas não tivessem esse olhar, como se fosse secundário o turismo. Então ele deixará de ser secundário para ser uma pasta real, com recursos e com planejamento, né? Sem planejamento, eu acredito que nós não vamos para canto nenhum. E, infelizmente, quando você fala do turismo, a gente fala, remetendo à esfera nacional, praticamente todos os ex-ministros do turismo são políticos e a maioria envolvidos em alguma lava-jato no meio. A gente pode citar uns 6 aqui. Infelizmente, as próprias indicações de quem trabalha nessa área são duvidosas. São pessoas que, na realidade, não têm espaço político, mas está lá. A gente, infelizmente, tem trabalhado com tanto o ministro do Turismo como o presidente da Embratur. Você sabe do que eu estou falando. Sim, Meia hora de sim. conversa, você desiste de falar. Mas, Raoni, deixando a política para lá, como é que você pretende trabalhar com o governo do Estado? Porque eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando dos centros de convenções, mais eventos. Você tem que trabalhar com o governo do Estado também. Como é que vai ser essa parceria com o João Azevedo, independente do resultado da eleição, quem ele vai apoiar, quem não vai aí? Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas como é que vai ser o diálogo com o governo do Estado? Fábio, eu tenho que me postar em benefício das pessoas. Qual é o benefício das pessoas com um diálogo produtivo em favor do turismo de João Pessoa? É produtivo, esse diálogo é transparente, ele vai trazer resultados para o cidadão que mora ali em Gramame, produzir sua arte, produzir sua cultura, produzir seu artesanato. Vamos interligar áreas que foram esquecidas no decorrer do circuito turístico, e esse diálogo se dará em torno de pautas. A gente precisa parar de personalizar as situações entre cordão encarnado, cordão azul, ou então nós vamos continuar vislumbrando pegar os resquícios de turismo de outras áreas. João Pessoa não deixa a desejar a nenhum destino turístico, eu vou dizer do Nordeste, para não ser exagerado, mas a nossa organização, talvez a falta de união, né, em torno de algo maior, de um projeto maior, é que faça as coisas andar lentamente. Eu serei um facilitador, por exemplo, da aprovação dos projetos daquela área, que há mais de 30 anos nós esperamos da BR
PB008, desculpe, da PB008 há mais de 30 anos. Então, o prefeito precisa ser um facilitador para que a gente possa atrair mais rápido. Nós precisamos também ser o cara que veste a camisa e vai lá em Portugal, vai lá na Espanha, vai lá nos destinos que tem investidores para dizer assim, ó, eu sou o gestor daquela cidade, nós queremos e faremos de tudo para que esses empreendimentos venham. E que não tenha também esses empreendimentos vindo benefícios maiores daqueles que já investiram na cidade, que acreditaram primeiro, criando assim uma dicotomia, né? Faz tudo para atrair os grandes e os pequenos que acreditaram na cidade fica sem nenhum benefício? Não. Né? Então vamos contrapor as situações. Então um diálogo franco, diálogo transparente, é essa a minha forma de agir. Né? Aquilo que eu digo aqui, eu digo nas reuniões internas, aquilo que eu me comprometi com o setor, eu me comprometi no público e me comprometi na reunião. Então eu vou ter um diálogo em favor do turismo. Não cabe mais. Ele tem todo o direito de lançar até uma candidatura própria, né? Porque é um poder do Estado e é legítimo que o faça. Agora, eu posso sim, ao chegar no poder, ter uma franca, como no governo federal, da mesma forma, como nos outros governos municipais, não tem como fazer um entendimento do turismo sem levar a Grande João Pessoa. Já imaginou nós fazermos uma interligação com o Cabedelo e com o Conde, com um produto turístico acabado, e João Pessoa sendo a timoneira, levando esse produto lá para fora? Não tem como você não dialogar. Aí a política partidária ela fica para o momento de eleição, mas a política de Estado permanece, porque o turismo, o grande beneficiário é todos. Né? Haverá obras de infraestrutura turísticas que precisamos do Estado, do governo federal e de outros entes que possam vir a financiar. E aí a gente não pode ficar limitado porque não vota, porque não me escolheu, porque não é isso. Não, esse meu discurso é um pouquinho acima daquilo que eu mesmo gostaria. Óbvio que você faz um diálogo mais próximo com essas pessoas que eu estou aqui agradecendo. Ricardo, Fabiano, Fernanda, pessoas que vivem o que eu estou dizendo, sofrem o que eu estou falando aqui para vocês. Né? A gente espera há muito tempo alguém que dê respostas imediatas para aquilo que a cidade precisa. Então, eu não posso me render a qualquer diálogo que seja quando fala-se de desenvolver a cidade. Eu estou olhando aqui os comentários, parece que a gente passa a eleição, os comentários são os mesmos, né, Raoni? Fernanda Mello está devendo a cachaça aí para o Ricardo Castro. É a cachaça Gregório, lá de Alagoa Nova. Eu ganhei hoje 2 garrafas, vou provar daqui a pouquinho, vou dar o parecer. Raoni, o que é que você pensa para o centro histórico? Porque a gente sempre, quando fala de centro histórico, parece que é uma carta que... A primeira carta do baralho que você pega é ela, e parece que ninguém resolve o centro histórico. O que é que tem ali que nada dá certo? De fato, falta algo que é prioridade, humanizar. Nós precisamos botar as pessoas para morar. Né? Então, se nós criarmos uma política habitacional no centro histórico, nós vamos dar vida ao centro histórico. Foi assim com Recife, foi assim em outras áreas no mundo. Agora, qual é o público que deve ir para lá? Em Recife, eles fizeram um projeto de habitação para os policiais militares. Né? Então, ele juntou segurança, né, à habitação. Agora, nós precisamos fazer uma parceria público-privada. Né? Nós precisamos, por exemplo, colocar, como o Breno colocou aqui, os PITs, né, locais para os guias de turismo estarem ali para, muitas vezes, sabe o que acontece? Os guias vêm de fora, entram aqui, faz o passeio e vão embora. E é uma lei obrigatória de você ter um guia turístico local. Porque senão você fica aí com guias que pesquisam no Google, nem sabe se é verdade, nem apresenta, e você deixa de valorizar as pratas da casa. Então a saída para isso que você colocou é justamente envolver essas pessoas para as soluções da cidade. É isso que eu tenho buscado. Envolvimento das pessoas, né, para que elas possam colocar as suas dores e nós propormos as soluções conjuntamente. Não tenha dúvida que a gente vai vivenciar, né, um momento bastante diferenciado. Né? André Pelazzo. E no Centro Histórico, fazer todo o levantamento, principalmente das áreas comerciais. Né?
e a gente reverter. Precisa ter uma reformulação. Nós temos uma lei de IPTU progressivo que dá a possibilidade do construtor comprar o potencial construtivo do centro histórico e construir em outra área. Então, essa lei, agora, desde que ele reforme aquele prédio do centro histórico. Então, nós precisamos fazer essa lei acontecer. Então, já imaginou quantos prédios querem fazer uma construção e ter um potencial construtivo maior? Vai lá buscar no centro histórico, reformando aquele prédio e dando uma finalidade. Então, se nós colocarmos desenvolvimento econômico, turismo e outras áreas para pensar aquele entorno, nós ainda estamos elaborando um projeto específico, mas a prioridade é ter uma política habitacional que dê moradia e segurança naquela hora. Hoje está um verdadeiro deserto, né? Infelizmente, as empresas vão saindo, vão se locomovendo. João Pessoa criou novos centrais e a gente precisa preservar. Afinal, já nascemos cidade, né? Como vamos completar agora, dia 5, 435 anos. Então, a gente precisa fazer algo concreto. A minha proposta será uma política habitacional e o desenvolvimento econômico vai fomentar de forma melhor aquilo que eu estou colocando aqui, junto com Zé Carneiro, Cristina Raime, Valdeir Ventura. Vou citar os nomes que estão construindo: Marcílio Filho, Wilbur Jacome, né? Valquer Cunha. Essas pessoas estão propondo uma atuação mais firme no desenvolvimento econômico, mas tenho certeza que vai estar linkado com habitação e infraestrutura. Certo. Raoni, ultimamente, nas últimas semanas, eu vi aquelas obras da Barreira do Cabo Branco, aí a gente vai tocar nesse assunto, e recebi um artigo ontem de um engenheiro civil que ele narra que há 30, 40 anos conversou com um professor da Universidade da Alemanha, mostrou a foto do Hotel Tambaú, a enseada ali do Cabo Branco, e numa vista do pôster, o professor lá explicou que um dos efeitos, ou o principal efeito do avanço da erosão da Baía do Cabo Branco pode ter sido o Hotel Tambaú. Mas isso aí são teses que não vamos tocar nela. Esse trabalho que a prefeitura tem feito, eu passei lá semana passada, eu até conversei com o Breno hoje de tarde, eu acho que nós perdemos um ponto turístico, na minha opinião. Eu acho que ali o Farol do Cabo Branco, ali o ponto mais oriental das Américas, no Seixo, eu acho que se não houver um trabalho forte ali, eu acho que aquele roteiro está perdido. Primeiro que não tem como ter mais acesso ali pela barreira. E segundo, se você levar um turista para ali, ele vai pensar que você está querendo que ele se mate, se jogue. Né? Se a barreira não cair, ele levar. Por que se chegou a essa situação, Raoni, na tua opinião? E você tem alguma receita para esse doente terminal? A Barreira do Cabo Branco, eu comecei a fazer várias intervenções na Câmara Municipal. A primeira delas foi no dia 8 de outubro, pedindo que fizesse uma intervenção mais drástica, que seria proibir naquele primeiro momento ali, porque estava tendo excessivos acidentes. Foi matéria de Jornal Nacional, inclusive, e eu fiz um pedido antecipadamente. A partir daí, em novembro, dia 17 de novembro, eu fiz uma audiência pública, enquanto o secretário de Planejamento ainda era Rômulo Polari. E eu cobrava o projeto executivo. Eu acompanhei que em 2010, 2011 e 2012 foi contratada uma consultoria da Fundação Joaquim Nabuco, que passou 3 anos estudando a área. Após isso, a atual gestão e esse projeto executivo foi pedido o valor para fazer a drenagem, em torno de 6 milhões. O Ministério do Turismo garantia esse recurso já em 2013, né, na atual gestão. Passou a atual gestão 2013, 2014, 2015, o recurso foi perdido, depois foi buscar o recurso novamente e, infelizmente, o projeto ele não saiu do papel. Passou de um projeto de 6 milhões para um projeto de 80 milhões. Houve-se um movimento da Minha Jampa, um movimento da SOS Barreira, não afogue os 80 milhões, porque era isso. E, recentemente, eles começaram um processo de macrodrenagem, né, tentando melhorar a drenagem daquela área, o que forçou ainda mais cair a barreira. Muitos podem parecer que seria natural,
mas nós estamos num estudo de viabilidade, né, de solucionar. De pronto, eu já lhe digo que aquele complexo todo, Estação Ciência, a própria Barreira, fará parte de um parque ecológico turístico até o centro de convenções. A gente vai tratar aquele ambiente ali, desde ali do antigo Bargaço, o atual Gulliver Mar, até o centro de convenções, como um parque turístico e ecológico. Nós vamos fazer o desenvolvimento da gastronomia, vamos fazer a valorização do artesanato. Essa é uma proposta que já nós estamos defendendo, porque ali, o extremo oriental das Américas, aquela unidade é fundamental pela sua geografia, é estudado no mundo inteiro aquela área, pela sua história, né, pela cultura, pelo meio ambiente. Tudo isso não pode se resumir a mesmo que tardiamente, se colocar pedras, né, gastando 5 milhões de reais de pedras para tentar diminuir o impacto no solapé da barreira, o que os estudos e as audiências, só de audiências públicas eu fiz 6. E nós não tivemos acesso ao projeto. É o pior que eu acho, é isso. Você vai numa pedreira, compra 5 milhões de pedra e empurra no solapé da barreira sem ter nenhuma discussão com um geólogo, com um geógrafo, tendo um estudo. Só de estudos nós pagamos 400 mil para a Fundação Joaquim Nabuco em 2010, 2011, 2012, que foram várias entidades fazendo o estudo daquela área, inclusive estudos da espécie marinha, e depois pagamos mais 2 estudos, que chegou ao patamar de nós gastávamos 1,5 milhão só em estudos daquela área. E quando você vai executar, executa daquela forma. Além de ser tardia a execução, executa de forma errada. Você vê as pedras se espalhando agora em todo o entorno do Cabo Branco. Tem solução, Fábio? Eu não posso dar a solução técnica, porque o grupo está estudando qual a melhor solução técnica para isso. Agora, tenha certeza que o ambiente, em 3 anos do parque, o parque já vai ser instituído no primeiro ano, e em 3 anos, a estrutura de parque daquela área será feita sem dúvida alguma. Não tem como tratar aquele ambiente, vamos dizer assim, aquele paciente terminal sem uma injeção clara, né, de remédio para aquela área. Então, nós vamos sim objetivar fazendo um parque, e aí ali sim vamos valorizar todo o ambiente até o centro de convenções. Agradecer aí a participação de todos aí. O André Perazzo, Raoni, está fazendo um comentário que se você tocou, muito se fala do turista que vem de fora, mas tem que investir no turista aqui da própria cidade, os próprios pessoas, que na verdade os próprios paraibanos. A gente tem tanta gente que mora aqui, mas é de outra cidade da Paraíba. Isso começa dentro das escolas também, né, Raoni? Esse pertencimento, essa vontade de conhecer a nossa história, não só de João Pessoa, da Paraíba em geral. Apresentar os nossos artistas, os nossos políticos que já fizeram e fazem história, contar sobre o nosso acervo cultural, histórico. Eu acho que isso também parte dentro das escolas. Fábio, se você perceber, nós não temos nenhum museu, Fábio. A terceira cidade mais antiga do Brasil não tem um museu. Então, existem formatações de apresentação do cuidado, né? Mozart fez várias referências aí, segurança, enfim. Mas nós poderíamos, como eu disse no início, as escolas municipais em período de baixa estação, fazer com que os guias tenham uma remuneração participando dessa formação escolar, ter um conteúdo diferenciado para que aqueles alunos que vão participando... Eu tive a oportunidade de participar de uma implementação que já existia lá no Cajueiro, no Rio Grande do Norte, que era o Guia Mirim, né, na área do Centro Histórico. Foi um projeto do governo federal, financiado, e foi um projeto que a professora Conceição Cavalcante ela apresentou, e foi um projeto bacana, né? Um projeto que deu frutos. E eu acredito que a gente pode estimular a educação com a cultura e o turismo, a gente fomentar esse período de baixa para que a gente mantenha a história. Agora, um museu na cidade, contando a história da cidade, nós temos área suficiente para isso, a gente precisa implementar,
precisa ser um grande museu ou um grande projeto, mas que a gente tenha a história da cidade resguardada e que as pessoas possam ir visitar, assim como é no mundo inteiro, né? A valorização da cultura, como Cristina coloca aqui, gera pertencimento à população. E isso precisa ser efetivado, né? O próprio pessoense não conhece João Pessoa. Por quê? Porque nós fomos diminuindo espaços públicos, né, que pudessem permanecer. Por exemplo, quem é que vai fazer um city tour do centro turístico, por exemplo? No centro histórico, por exemplo? Quem é que faz esse city tour para os pessoenses? Qual é a possibilidade? Qual foi a vez que se desenvolveu para os servidores do município uma oportunidade de fazer visitações? Né? Fica lá os prédios colocados, mas não existe uma política pedagógica, uma política de incentivo, uma política de cuidado. Quando você tem uma oportunidade de fazer, as pessoas tomam esse pertencimento, né? Você viu aí na pandemia, o que mais se teve foi live de música, foi as pessoas tendo a oportunidade de fazer leitura, ou seja, literatura, música, dança, tudo isso faz uma importância, faz uma cidade acontecer. Então, cuidar desse ambiente é oportuno e necessário. Raoni, a gente falando de pontos turísticos, eu me lembrei de uma questão. Os principais roteiros vendidos aqui em João Pessoa são de Cabedelo, né? Que é a Areia Vermelha e o Pôr do Sol do Jacaré. É uma preocupação, e também quando desembarca em Bahia ou Santa Rita, né? Ou vem pelo Conde. Quer dizer, como é que você pretende dialogar com esses prefeitos? Porque como dizer, você vende a Areia Vermelha de Cabedelo, você vende o Pôr do Sol do Jacaré de Cabedelo, e você, de qualquer forma, você não pode cuidar do que está vendendo. Né? É importante ter esse diálogo com os prefeitos e retomar vamos dizer, esse consórcio de ideias e caminhar um pensamento único para os 3, 4 cidades que são aqui da região metropolitana de João Pessoa. E criar novos produtos turísticos, por exemplo. Por que não criar o nascer do extremo oriental das Américas? Quem é que não quer amanhecer vendo o sol nascer? Né? Por que não se cria novos produtos turísticos? Por que não cria outro Jurandi dos Sacos para amanhecer cantando para o sol nascer? A gente pode criar outros produtos turísticos com a implementação do parque. A partir daí, você vai para o centro histórico, faz um passeio amplo, conhece as praias do Litoral Sul, por exemplo, e quando você vai terminando o dia, já imaginou nós termos de tal forma tratado o produto turístico que a pessoa pode ir lá no Rio Sanhauá, conhecer o início da cidade, pegar um trem e ir para Cabedelo, ali para o Jacaré, para assistir o pôr do sol. Por que não? Você inicia, nascer do sol, vai para o Conde, faz sua refeição de almoço lá, conhece as praias de lá, retorna. Eu estou criando um produto turístico, óbvio que isso precisa passar pela validação do receptivo, dos hotéis, dos próprios prefeitos, mas não tem como dialogar, por exemplo, no período junino, você não dialogar com Campina Grande. Como é que você não pode dialogar com Campina Grande num período como esse? Fazer o pôr do sol no Hotel Globo, por exemplo, no Jardim Botânico, né? Está chegando a hora dos resgates, né? A gente vai, no final aqui da live, eu vou fazer um anúncio específico aqui para esse momento que nós estamos vivendo, que é o Plano Resgates. Né? Esse Plano Resgates visa tirar ambientes que foram esquecidos no decorrer dos anos e fazer uma requalificação. E nesse debate de dialogar, eu não tenho dúvidas que quando você coloca o povo, a população, a geração de emprego e renda, a importância desse produto turístico ser finalizado, nós vamos unir os gestores em torno das cidades. Porque, eu volto a dizer, cidade são as pessoas, né? As cidades são as pessoas. E se nós não fizermos dela melhor, nós vamos estar também fazendo para o turismo algo incipiente. E não é esse o propósito. O propósito é fazer algo concreto. Por isso que eu tenho certeza que, dialogando, criando esse ambiente de organização e planejamento, nós vamos atrair também os prefeitos ao redor de João Pessoa.
Pronto, então, não deixe para o final não para falar esses resgates, já comece, já emende. Não, por exemplo, teve a fábrica de Matarazzo aí, né? As vocações, os equipamentos, as identidades que nós temos, como o Arthur Lira está colocando, a gente precisa resgatar a fábrica de Matarazzo. O centro próprio histórico, o centro histórico é um plano de resgates, sem dúvida alguma. A gente tem chegado num momento importante e um ponto crucial para esse produto, esse projeto. Desculpa aqui, engasguei. Nesse projeto é justamente a transformação que a gente quer que ocorra em João Pessoa, né? Às vezes, a gente constrói as potencialidades, as possibilidades, e há um desgaste natural, né? São os ícones da cidade. Qual o ícone? Eu vou perguntar a você. Se você pensar assim, já em João Pessoa, qual o ícone principal que vem na sua mente, Fábio? Ícone em relação ao que exatamente? Uma referência do turismo em João Pessoa, que você olha assim, em qualquer lugar, as pessoas... É em João Pessoa. Hotel Tambaú, por exemplo. Por exemplo, esse é um objeto do plano resgate. O Hotel Tambaú passa por um plano resgate nosso. Por quê? Eu tenho tranquilidade, Fábio, em garantir que a postura da prefeitura vai ser diferente. Ela tem que ser diferente. Não pode assistir passivamente essa situação, né? Nós precisamos ter que esse cenário, aproveitando esse espaço seu, que é muito privilegiado, dizer que o Hotel Tambaú passará por um plano resgate nosso, né? Nós precisamos colocar, uma grande ação municipal que foi esquecida. Às vezes a gente assiste assim, ó, cruzando os braços, mas o que é de mais moderno na gestão pública são as PPPs, né? As parcerias público-privada. E nós vamos fazer isso colocando um plano de resgate ali no Hotel Tambaú. O objetivo desse nosso plano, vou anunciar já esse plano do Hotel Tambaú, é trazer de volta os ícones da nossa cidade que servem para a população e trabalhar essa autoestima. Eu não consigo fazer amostragem, mas quem buscar na internet vai ver o Hotel Tambaú como era antigamente, né? E resgatar isso, aquele ambiente, a requalificação, trazer resultados econômicos na área de turismo e o desenvolvimento econômico. A gente precisa que isso seja uma caixa de ressonância. Os espaços possam ser aprazíveis, requalificados, em tempo em que construções hoje usam o conceito de gentileza urbana. E às vezes a gente impõe muros em determinadas áreas, né? A gente precisa desenvolver economicamente aquela área, precisa colocar o mercado do peixe, porque o mercado do peixe no mundo inteiro, vários ambientes, se eu não me engano, acho que foi Zé Carneiro que colocou aqui, o mercado do peixe em outras cidades, eles são verdadeiros atrativos turísticos. Vai lá passear com um pescador, pescar com ele ali, tratar o peixe, fazer a venda do peixe, faz um produto turístico, fez a construção e deixou lá. Então a gente precisa unificar, desde o mercado do peixe até a ponta daquele estacionamento, fazer outro ambiente ali. A gente precisa intervir positivamente para que aquilo seja devolvido à população de forma em que preserve-se a finalidade da qual foi constituído o hotel. Por isso que muitas vezes aquele ícone que você disse, eu perguntei e você foi logo na veia, né? Porque todo mundo acha o ícone, né? E se nós não fizermos nada, o Hotel Tambaú é um dos nossas ações, o entorno, todo o ambiente precisa ter um espaço de gentileza urbana. Então, aquele equipamento só vai ter viabilidade econômica para alguém fazer algo. Agora, não dá para assistir o ícone da nossa cidade ser arrebatado, né? Nenhum leilão, e a gente assistir isso calado, omisso. Não, vamos participar para melhorar aquela ambiência ali, então facilitar também, por exemplo, as pessoas da melhor idade, a pessoa idosa, ela ter um acesso específico ali, ela ter um ambiente aprazível, os passeios turísticos partir ali de perto, né? Resguardando todo aquilo que já foi investido, né? O nosso mercado central também virar ponto turístico. Então, acho que a gente precisa transformar aquele ambiente em um instrumento público de vivência, né? Que ficou abandonado no decorrer dos anos, onde as árvores estão... árvores que nem são
da época, né? Mas estão lá, tirando até a beleza do próprio hotel, né? Naquela área. Aqueles muros de concreto, tudo isso a gente pode revitalizar e fazer requalificação. Você tocou no Mercado Central, era a minha próxima pergunta, Raoni. Eu já fui para Belo Horizonte, no passeio do roteiro, me levaram para o Mercado Central de lá. Fui para Goiânia, em Goiás, mesma coisa, e em Belém, mesma coisa. O mercado público, como o Mercado Central, é um fantástico roteiro turístico. Você pode reunir ali artesanato, gastronomia, história, mas o que a gente vê é o mercado sendo tomado por rato, mosca, drogado, gente que vai dormir. É outro calo que o nosso turismo não trata. O mercado de São Paulo, eu só vejo quem viaja para lá. Esse eu nem falei, viu? Esse você nem falou, né? Mas eu só vejo quem viaja para lá postando as fotos, né? Do Mercado Central. Do mercado central de lá, né? Do mercado público. Várias capitais valorizam os seus mercados. E nós temos, olha só, nós temos o mercado da Torre, nós temos o mercado do Bairro do Estado, nós temos o mercado central, que são ambientes centrais, né? Todos eles são ambientes centrais, mas sem nenhum requinte de uma observação do poder público. Simplesmente colocam eles lá, não preparam, não capacitam, não fomentam. Existe um Banco Cidadão que poderia sim estar fomentando a economia dali, poderia sim estar mais próximo. E aí o mercado central se tornou até um elefante branco. Pegaram, do ponto de vista, venderam os espaços pelo Banco do Brasil, a pessoa se tornou proprietária do imóvel, né, ali da banca ou da loja, e termina sem ter nenhum envolvimento mais com o ambiente. A gente precisa... a gente está promovendo uma academia de excelência para os servidores públicos, a gente precisa promover uma academia de excelência para a economia, né? A gente precisa transformar essas pessoas numa visão empreendedora. O conceito de marketplace, né? A gente precisa colocar aquele produto na prateleira. E esse produto na prateleira só irá se as pessoas disserem assim, poxa, isso aqui pode ser melhor. Então, de imediato, se você pegasse ali os donos e levasse para o mercado público de São Paulo. Pronto, vamos ali, juntos, vamos lá, todos nós. Pronto, leva lá para o mercado público de São Paulo. Pronto, vocês estão vendo como funciona, estão vendo como eleva o ticket, como eleva o valor, como valoriza o ambiente. Pronto, tem coisas que tem que ser mostrando, né? Tem coisas que precisa ter a participação, né? E aí a gente precisa ter atitudes claras. Então vamos requalificar também esses ambientes, transformando ele, como o Sérgio colocou, não existe higienização, né? Nesse Banco de Desenvolvimento e Empreendedorismo, que hoje é o atual Banco Cidadão, a gente vai dar uma consultoria por parte do poder público para acompanhar, né, o negócio. Nós vamos ter um sistema de monitoramento econômico baseado em dados. Então, a gente vai saber o potencial do empreendedor, o potencial do empreendimento. A gente vai estar analisando todo o ambiente para a tomada de decisão melhor. Não tenho dúvidas que nós vamos ter verdadeiras pessoas comprometidas com a cidade e implementando aquilo que eu estou colocando para você agora. Estou vendo vários comentários, são tantos assim que a gente passa a vista. Assim, tem uma pergunta aqui sobre esse projeto atual da Epitácio Pessoa, do calçamento até o busto, lá na divisa. Eu passei ali essa semana, quando eu fui olhar, que quando a gente vê as coisas, o pessoal falando, no lugar de você ir na opinião das pessoas, você vai e checa, né? Verifica, aí eu fiz isso semana passada e realmente eu achei meio complicado tirar aqueles acessos do Cabo Branco e Tambaú. Eu queria um comentário sobre esse projeto, Rony, e já estou olhando aqui o tempinho, a gente tem 5 minutos para terminar a live. Eu queria já agradecer as pessoas que participaram. Se eu fosse falar o nome de todo mundo, ia perder bastante tempo, mas agradecer e já prometer, Rony, falar outra live, porque a gente acabou falando só de turismo, né? Você tem, evidentemente, tem projetos na área de saúde, na área de educação, de estrutura. A gente marca lá na frente outra live para a gente falar especificamente desses projetos, né? Como a gente focou bem em turismo, que eu acho importante,
a economia. Eu queria que você falasse desse projeto específico, o que é que você tem para a Orla Marítima e também, assim, tem 5 minutos agora, exatamente 5 minutos. Se despedir aí dos nossos amigos que acompanharam a live. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade. Né? A gente vai ter um projeto que já foi anunciado, que é Meu Bairro, Minha Cidade. E no Meu Bairro, Minha Cidade é um projeto de descentralização. A gente vai acabar com aquele negócio de fazer abaixo-assinado para determinadas coisas que são corriqueiras da obrigação do poder público. Né? Ter uma iluminação de LED, por exemplo, em toda a cidade e não ter que a população estar pedindo para trocar a lâmpada. A gente precisa automatizar isso, tecnologia para isso. Você olha a orla, é totalmente desordenada. Não estou falando das barracas, estou falando que as pessoas chegam com sua sombrinha, não tem lugar para botar porque está lá. Os vendedores de sombrinha, ou aluguéis de sombrinha, ocupando todos os espaços. Não tem um ordenamento, você chega com carrinho de milho, carrinho de pipoca, carrinho daquilo, não tem um ambiente organizado para isso. Quer dizer, a gente precisa ordenar e para isso precisa ter um gerente da orla, é um compromisso que eu tenho. Nós precisamos ter uma pessoa que ordene aquilo ali, acompanhando diariamente com as demandas aquilo ali. Aquilo é um espaço privilegiado. Acho que foi um erro do projeto, você fazer projetos sem discutir com a população, sem respeitar a sua cultura, a sua história. Como é que você libera um empreendimento ao redor dali que exigia vaga de estacionamento e de repente você tira sem ter um diálogo franco, sincero, né? Fechou-se ali várias lojas, fechou-se vários empreendimentos que investiram tempo, investiram dinheiro, é um meio que de respeito. E você fazer uma qualificação de uma epitácio pessoa diante de um quadro de outras situações necessárias, nós temos, por exemplo, em João Pessoa, falta de 2.200 ruas para calçar. Será que era prioridade fazer a calçada ali da epitácio? Tudo bem, vai ficar bonita de concreto, mas e a permeabilidade, a chuva, a água da chuva, vai aglomerar onde? Porque é concreto, a área verde é muito pequena, muito curta, além do piso tátil. Eu não sei se você viu na minha postagem, o piso tátil, ele está sendo colocado diretamente no muro. Ou seja, se algum deficiente visual for andar por aquela calçada, vai bater a cara no muro se não tiver com aquela varinha, com a sua... no seu nome, né? O seu direcionador, que direciona. Então, existe um compromisso de fazer projetos. E outra coisa, Fábio, uma coisa que eu defendo bastante, Ricardo Castro, que é arquiteto, vai entender. Todos os projetos de grande prato, de grandes obras, todos esses grandes projetos passarão por concurso público de arquitetura. Não será feito mais projetos de toque de caixa ou projetos executivos mais feitos. Nós vamos ter um projeto, um concurso público de arquitetura. Não podemos mais tratar essas grandes obras de forma minimizar. A gente tem que ter o melhor projeto, a melhor execução, a melhor opção para executar naquelas áreas. Então vamos abrir, já que João Pessoa nunca fez, vamos abrir esses concursos públicos de projetos arquitetônicos. No mais, quero agradecer a oportunidade, nos sigas pelas redes sociais, Raoni Mendes no Instagram, vocês estão assistindo aí. Encaminhe essa live que vai ficar salva para quem é da área de turismo. Peço a vocês que ao término que essa live ficar salva, encaminhe para outras pessoas terem acesso às nossas ideias, nossas propostas e a forma que eu tenho encontrado para me comunicar com cada um de vocês. Ok, Rony, obrigado. A live vai ficar no IGVT do Instagram, da redação, que é Redacal Turismo em Foco, e também vai estar gravadinho lá, quem quiser acompanhar e rever e anotar, e depois cobrar também, né, Raoni? Com certeza. Raoni, muito obrigado pelo espaço e depois a gente combina outra live para falar de outros projetos, né? Na quinta-feira, eu só vou marcar o horário, vou falar também com o Bruno Farias, que também está se colocando à disposição aí como pré-candidato de uma pessoa. Ele foi secretário de turismo, só vou marcar a hora para divulgar, tá ok? Boa noite para quem participou. Boa noite para quem participou e manda um abraço para o teu pai, o Ronaldo, o velho Ronaldo. Tá certo. Tá aí, continua firme e forte. Boa noite e vamos juntos. Vamos juntos, Deus abençoe, um abração.